Bom dia! Iniciando a florada, a nossa semana de treinamento, pra gente aprender tudo sobre metabolismo, emagrecimento feminino, saúde da mulher. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, sejam bem-vindas! Olá! Hoje a gente vai começar a falar sobre metabolismo. Começar a segunda, né, falando de metabolismo. Depois do final de semana, todo mundo fala, ai, meu metabolismo é devagar. Preciso melhorar meu metabolismo. Vamos lá, deusas. Vou dar uns minutinhos pro pessoal ir chegando, tá? Bem-vindas! Gente, vocês assistiram a Rainha Charlotte? Nossa, eu assisti, eu fiquei encantada. Eu amei tanto. Coloquei agora a playlist pra gente ir ouvindo enquanto o pessoal chega. Que delícia, viu? Eu amei muito a série. Semaninha um pouquinho diferente aqui. Vamos falar 3 dias seguidos. Vamos falar sobre emagrecimento feminino, saúde da mulher, sobre metabolismo, sobre alimentação, sobre comportamento, que é tudo que eu sei que vocês precisam e eu gosto tanto de trazer esse assunto aqui, porque realmente esse assunto muda vidas. Bem-vindas, deusas! Que feliz estar aqui com vocês. Eu tava perguntando agora se vocês assistiram a Rainha Charlotte. Eu amei essa série. Se vocês não assistiram, assistam. Muito linda. Bom dia, Gi! Seja bem-vinda, meu amor. Nós teremos 3 assuntos aqui, 3 temas que eu separei para vocês durante essa semana, que será hoje, amanhã e quarta-feira. A gente vai ter uma sequência aí de aulas. Então, hoje a gente vai falar sobre o passo a passo para ativar o seu metabolismo. Então, sim, o metabolismo ele é extremamente importante quando a gente fala em qualquer resposta do corpo, não só sobre emagrecimento. E eu vou iniciar essa aula hoje falando disso com vocês. Amanhã a gente vai falar de quanto mais você engorda, mais fácil fica de engordar. Isso é fato. E como a gente pode trabalhar para reverter isso. E na quarta-feira, o sucesso está na rotina. Aprenda os passos para você continuar, para você dar continuidade. Não tem esse negócio de recomeçar, reiniciar, a gente só continua. Bom, e aí eu separei esse assunto do metabolismo porque eu acredito que ele vai dar uma introdução de tudo que a gente precisa para conversar durante essa semana. E aqui nessas aulas a gente tem um combinado. O combinado são os 3 Cs. Então, quem já vem assistindo as minhas aulas sabe disso. Quem não vem, eu vou repetir. Então, a gente tem os 3 Cs, né? Esse conteúdo, ele é sempre muito rico. Ele tem muitos insights. Eu ensino muitas coisas pra você. E, tranquilamente, eu poderia cobrar por esse conteúdo. E, na verdade, eu vou cobrar. Só que eu vou cobrar de uma forma diferente. Eu quero que você curta essa live. Porque quanto mais você curte essa live, mais o Instagram entrega pras pessoas. E não te custa nada. Então, clica aí no coraçãozinho e curta essa live. Outra coisa, aqui embaixo tem um aviãozinho. Então, envie, compartilhe essa live com outras pessoas que precisam desse conteúdo, que precisa aprender sobre isso, que precisa estar aqui agora ouvindo tudo que eu vou falar. E o terceiro C é comente, converse comigo aqui durante a live, tira suas dúvidas, coloca seus comentários, o que você tá se identificando ou não, o que você já viveu, tá? Vai conversando comigo que eu acho que fica mais gostoso, fica mais dinâmico e a gente pode abrir outros assuntos dentro da live, né? Ir para outros lugares que eu não separei aqui para falar com vocês, mas de repente vocês trazem e aí fica mais gostoso, fica mais dinâmico. Vamos começar? Então, para começar essa semana, né, deusas? O assunto metabolismo. O que vocês pensam quando a gente fala de metabolismo? A gente associa muito metabolismo ao emagrecimento, não é? Fala, ai, meu metabolismo é muito lento, por isso que eu não emagreço. Ai, depois que a gente fica mais velho, o metabolismo fica mais devagar, não é? O metabolismo, ele vai desacelerando. Ai, depois da menopausa, o metabolismo trava.
Então, né, quando a criança tem um metabolismo muito rápido, ou aquela pessoa não engorda de jeito nenhum porque tem um metabolismo muito acelerado. Então, a gente tá sempre associando o metabolismo com o emagrecimento. E sim, isso é verdade, né? O metabolismo, ele é essencial para uma resposta para o emagrecimento, mas não é só isso. Não é através da sua resposta para o emagrecimento que a gente avalia o estado do seu metabolismo, e também ele não vai servir só para isso, tá? Então, a gente já tem um metabolismo que a gente pode modificá-lo por determinados padrões, comportamentos e práticas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, por exemplo, para você se manter viva, para você se manter funcionando, respirando, seu coração batendo, você tem um gasto energético, né? Um gasto calórico. Essa é a sua taxa metabólica basal, ou seja, é o seu metabolismo. Onde está o pulo do gato? É aumentar esse metabolismo quando o assunto é resposta, quando o assunto é emagrecimento, quando o assunto é perda de massa gorda do seu corpo, que esse é de fato o emagrecimento. E como que a gente faz isso? Melhorando alguns passos que talvez vocês já estejam cansadas de ouvir e outros nem tanto assim, que eu separei para falar aqui com vocês hoje. Vocês já olhavam o metabolismo por esse viés, além do emagrecimento? Como que era isso para vocês, deusas? Então, por exemplo, uma forma de você avaliar o seu metabolismo é, por exemplo, você é uma mulher que se sente muito cansada? Sabe aquela fadiga persistente? Você dorme, acorda cansada, no meio da tarde você tem sono, onde você encosta tá querendo dormir, você boceja o dia todo, você não tem energia para fazer as coisas, você vai deixando tudo acumulando pelo meio do caminho. O seu racional, ele já não funciona mais, você já não consegue mais trabalhar a sua criatividade. Isso pode estar relacionado com o seu metabolismo, com o metabolismo mais lento, né? Então, se você tá constantemente cansada, mesmo depois de uma boa noite de sono, pode ser sim um sinal de metabolismo lento. Não só um sinal de metabolismo lento, mas o contrário é verdadeiro. Então, o seu metabolismo está lento e provoca como consequência uma dificuldade de descansar, uma fadiga em excesso, uma fadiga repetitiva. Então, não é aquele dia que você trabalhou muito, que você fez muitas atividades e que você tá mais cansada, ou quando você tá menstruando, que você fica mais cansada. Ele é recorrente, é linear na sua vida. Então, uma mulher muito cansada, né, que tá realmente faltando energia. Esse é um sinal de metabolismo lento. E pode ser uma consequência do metabolismo lento. Leva ao outro. E essa semana eu falei com vocês nos stories sobre sono. O quanto é importante a gente dormir bem, a gente ter uma noite de sono boa, uma noite de sono que realmente proporcione um reset no nosso corpo, porque é à noite que a gente tem a síntese hormonal. Então, é a sua noite de sono, as noites de sono, que vão ditar como serão seus dias e como seu corpo vai reagir. Então, se você é uma pessoa que tem mais facilidade para ganhar peso, se você é uma pessoa que já costuma ter mais fome, se você é uma pessoa que já tem uma predisposição a ter uma resistência insulínica, se você já é uma pessoa que tem dificuldade em treinar bem, se você é uma pessoa que é muito distraída e tá percebendo que a sua cognição já não tá respondendo tão bem, se você é uma pessoa que percebeu mudanças no seu ciclo menstrual, que você já é 35 mais e tá pensando em engravidar, o sono, ele é essencial. Se você é uma mulher que tá treinando para ganhar massa muscular, que tá na academia com objetivo estético, que percebeu que a pele tá mais flácida, tudo isso, gente, o sono, ele impacta em absolutamente tudo. Então, olha só como cuidar do sono, ter uma noite de sono boa, uma noite de sono recuperadora mesmo, faz com que o seu corpo mude, o seu corpo responda, o seu metabolismo acelere, você consiga aproveitar melhor todas as funções, só dormindo. Então, ajusta isso. E nem sempre é dormir mais, mas é dormir bem.
Então, o que vai te ajudar a dormir bem? É não ficar excitando muito o seu cérebro, não ficar se distraindo muito com eletrônicos, principalmente antes de dormir. Não ficar assistindo coisas muito estimulantes antes de dormir. Não ficar tomando cafeína depois das 3 da tarde, 4 da tarde, se você é uma pessoa mais sensível. Não comer alimentos muito pesados que exijam do seu corpo um trabalho muito grande e nem pesados e nem muito tarde. Ter uma rotina de sono, então o horário que você vai dormir é importante, o horário que você acorda é importante. Se o barulho te incomoda, eu sempre falo isso para as minhas pacientes, o barulho incomoda, sabe aqueles tampõezinhos de ouvido, protetor auricular? Ele parece uma borrachinha, um EVA. Aquilo lá é maravilhoso, ele acaba com barulho no entorno e você consegue dormir com qualidade. Então são mudanças, movimentos muito simples que vão fazer muita diferença na sua vida, né? Inclusive na qualidade da saúde mental mesmo. Tá? Uma pessoa que dorme bem é uma pessoa mais recuperada, uma pessoa mais equilibrada. Então presta atenção nisso. Então deixe escuro o ambiente para você dormir. De repente usar um difusor com um olhinho de lavanda. É super legal. Tomar um banho relaxante, um chá. Ao invés de ficar ali no TikTok, fazer uma leitura antes de dormir. Isso vai fazer total diferença no seu metabolismo, na sua resposta, tá? Problemas digestivos também é um sinal de metabolismo lento. Então, o metabolismo, quando ele tá ali mais lento, ele pode afetar o sistema digestivo, então pode afetar o intestino, pode levar a problemas de constipação, pode levar a problemas de inchaço, gases, desbiose intestinal, e aí levar a outras questões, né, como alergias, acne, queda de cabelo, mudança de humor, má absorção de nutrientes, alguma deficiência. Então, presta atenção nessas questões. Como é que tá a sua absorção? Como é que tá a sua digestão? Como você se sente depois que você come determinados alimentos? Começa a criar a sua lista, né? Às vezes é um alimento até que é saudável. Por exemplo, melancia. É um alimento saudável, mas será que faz bem pra você? Como é que tá a sua digestão, a sua resposta? Esse é um sinal de que você precisa ficar alerta para corrigir, para melhorar esse seu metabolismo. Outra coisa, intolerância ao frio. Mesmo em ambientes com uma temperatura adequada, isso pode indicar sim um metabolismo mais lento. Porque o nosso metabolismo, ele regula a temperatura do seu corpo. Então, quando você tem muita sensibilidade ao frio, então você percebeu que no inverno passado você estava mais tranquila do que esse, que às vezes você olha e nem tá tanto, nem tá tão frio, a temperatura nem tá tão baixa, e você não aguenta, você fica sofrendo. Isso pode ser um indicativo de metabolismo mais lento. Então, olha quantas coisas vêm antes do ganho de peso. E a gente só relaciona metabolismo ao ganho de peso. Na verdade, o metabolismo é toda a funcionalidade do seu corpo. É tudo que acontece no seu corpo. E, por último, a dificuldade em perder peso. Por quê? Tem pessoas que estão com o metabolismo tão travado que elas estão ali fazendo dieta, fazendo exercício, dormindo, mas elas não têm resposta. Ou elas têm muito pouca resposta diante daquilo que elas estão fazendo. Por quê? Porque o metabolismo, ele torna aquele resultado travado. É como se você não conseguisse mesmo atingir aquele objetivo. É como se para você fosse muito mais difícil, você tivesse que fazer muito mais esforço. Mesmo em déficit calórico, você precisa fazer muito mais esforço do que outras pessoas fazem, né? Claro que o correto não é a gente se comparar com outras pessoas, mas isso acaba sendo muito, muito difícil para você. E aí a gente vai entrar na taxa metabólica basal, que eu falei lá no início da nossa aula, que é o seguinte: você como pessoa, você tem um peso, você tem uma altura, você tem o seu sexo. E para tudo isso se manter existindo, você tem um gasto calórico no seu corpo. Então, seu coração batendo, seu cérebro funcionando, bombeando sangue para todo lugar, todas as funções, né, metabólicas, bioquímicas dentro do seu corpo acontecendo, digestão acontecendo, enfim. Você precisa de energia, e essa energia é caloria. Então, quando a gente vai fazer o cálculo da taxa metabólica basal, cada um tem um. Usando, por exemplo,
uma mulher de 50 quilos, ela tem uma taxa metabólica basal de 1.300 calorias. Então, isso é que ela precisa para passar o dia dela bem, só funcionando, só existindo. Só que essa mulher, ela acha que ela precisa perder um peso. Ela não tá satisfeita. Ela tá ali seguindo a fulana no Instagram e ela viu que essa fulana tem um abdômen trincado. Seco, 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 seco. E ela falou, não, então eu vou começar a fazer uma dieta, vou começar a cortar, diminuir as calorias que eu ingiro, pra que eu fique daquele jeito também. Porque eu ouvi que pra eu emagrecer, pra eu perder gordura corporal, eu preciso estar em déficit calórico, não é? Então eu vou começar a cortar tudo. E ela começa a cortar tudo. Ela percebe que ela começa a sentir muita fome. Ela fica muito irritada. E ela quer comer o tempo inteiro, ela só pensa em comida. Ela come, ela não fica satisfeita. Ela dorme mal. A menstruação dela começou a ficar irregular. Ela percebeu que o cabelo começou a cair. Ela percebeu que a unha começou a quebrar. Ela percebeu que a pele dela tá mais feia, tá mais flácida. Ela percebeu que ela anda com um humor muito sensível e muito irritado. Ela percebeu que as relações dela estão muito ruins. Só que o que ela não percebeu é que ela tá consumindo muito menos do que o corpo dela precisa. E o corpo, quando ele tem essa ingestão calórica menor do que o que ele precisa para ter funções básicas, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente cessar funções que não são vitais para o seu corpo. Então, por exemplo, o ciclo menstrual começa a ficar irregular, seu humor, a unha quebra, o cabelo cai. E ele começa a te dar sinais, por também uma questão de regularidade hormonal, de fome, para que de alguma forma ele consiga obter novamente essas calorias, essa energia que ele precisa para se manter vivo, porque é uma questão de sobrevivência. Fez sentido isso para vocês? Vocês já tiveram em algum momento numa dieta muito hipocalórica que vocês começaram a ficar assim e vocês falaram, não, meu Deus, não é pra mim isso, eu nunca vou conseguir ter aquela barriguinha trincada, se for pra ser assim. Já aconteceu com vocês? Me contem aí. Sim ou não, deusas? A maioria, né, já passou por isso. E aí, vocês começam a entender que não é bem assim, não é por aí. Só que vocês começam a fazer um movimento de que, meu metabolismo não é bom, meu metabolismo não responde. Não é? E como que a gente pode trabalhar isso? Com certeza não é diminuindo ainda mais. Então, a gente precisa dar energia, a gente precisa dar reservas para que o nosso corpo funcione, para que o nosso corpo responda da forma que a gente quer que ele responda. Entenderam isso do metabolismo? Vou dar outro exemplo para vocês, tá? Uma criança que está em fase de crescimento. A criança que está em fase de crescimento, ela come o tempo inteiro. Vocês já perceberam isso? Ela come, toda hora ela quer comer. Mas ela não cresce porque ela está comendo. Ela está comendo porque ela está crescendo, ou seja, ela está respeitando as necessidades do corpo dela. Entende? Então, você desacelerar isso, fazer com que a criança não consuma aquelas calorias que ela precisa, você vai prejudicar o crescimento dessa criança, entende? O desenvolvimento dessa criança. Quando você traz isso para o emagrecimento, concorda comigo que quanto mais você tira, mais fraco você fica? Vamos pensar num carro, ele precisa de combustível para andar, certo? Quanto mais você pisa, mais combustível ele gasta, certo? Se você acabar com o combustível dele, você pode pisar o tanto que for que ele não anda. Ele não responde. É isso que a gente faz com o nosso corpo, quando a gente começa a diminuir muito a nossa ingestão de alimentos.
E aí não é só comer a quantidade certa, é comer os alimentos certos, óbvio, né? A gente tem infinitas reações dentro do nosso corpo que a gente precisa de nutrientes específicos para que elas aconteçam e que respondam da melhor forma para você. E assim, de forma específica, quando a gente está no consultório fazendo um atendimento individualizado, a gente entra com compostos, entra com fitoterápicos, né? Para que a gente consiga melhorar essa função. Então, por exemplo, um que eu gosto muito de indicar é a coenzima Q10, que é um antioxidante, ela ajuda demais nessa resposta do metabolismo. As minhas deusas sempre usam. Então, não existe um metabolismo rápido num corpo desnutrido. Não existe um metabolismo rápido num corpo sem energia. Não existe um metabolismo rápido num corpo desidratado, num corpo que simplesmente não toma água. Não existe um metabolismo rápido num corpo com pensamentos negativos, com pensamentos tóxicos, num corpo que sempre está envolvido com coisas pesadas que causam um excesso mental, um peso mental nessa pessoa. Não existe um metabolismo rápido numa pessoa que não faz atividade física. Não existe um metabolismo rápido num corpo de uma pessoa que não dorme. Não existe metabolismo rápido num corpo de uma pessoa que só trabalha. Não existe um metabolismo rápido num corpo de uma pessoa que não come salada, que não come fruta, que só come tranqueirada de supermercado, ou que come só um tipo de alimento, que cortou grupos alimentares. Não existe metabolismo rápido num corpo de uma pessoa sedentária. Vejam que são coisas que vocês já sabem, mas que muitas vezes não praticam. Então, o simples hábito de tomar água, eu tenho certeza que 80% de vocês que estão aqui me ouvindo não tomam água suficiente. Vamos tomar água. Deixa eu tomar água também. E eu sempre falo que cada vez que você for tomar água, não toma só um golinho, não. Toma vários goles, já pra você garantir uma ingesta, pelo menos naquele momento. E cada vez que você for tomar, você toma ali pelo menos 5, 6 goles, tá? Não molha a sua boca, não. Então, deusas, claro que não existe fórmula mágica. Eu nunca vou trazer uma fórmula mágica aqui pra vocês, mas são detalhes que fazem total diferença quando o assunto é metabolismo. Então, a gente volta nos pilares que eu uso dentro do meu atendimento, que é o quê? Sono, alimentação, atividade física, consumo de água. É isso, são os 4. 2 eu revelo só para quem tá no desafio e para quem faz atendimento comigo. Inclusive, quarta-feira começa a última turma do desafio Menos é Mais e eu tô aqui também para convidar vocês para fazerem parte. Serão 15 dias de desafio, onde você vai aprender os 6 pilares do emagrecimento definitivo, do emagrecimento forte, inteligente, de emagrecimento que melhora o seu metabolismo, que melhora a sua saúde como um todo, que olha pra você como mulher. E essa é a última turma da história. É a última turma de desafio que eu tô abrindo. Depois não adianta chorar, não adianta me pedir, eu não vou mais abrir turma de desafio, tá? Essa é a última turma no valor super acessível de R$12 e R$19,70. O que você compra com R$19,70? Nada. Nada, você não compra nada, tá? Então, vamos falar o que tá por trás, o que a gente pode fazer para melhorar esse metabolismo? Escreve pra mim aqui, ó, nos comentários, eu quero. Eu vou mandar uma proposta pra você lá no seu direct do desafio pra você entrar e destravar o seu metabolismo, tá? Escreve aqui, eu quero. Deusas, quando a gente pensa em acelerar o metabolismo, quem nunca, né? Quem nunca falou, ai não, então eu vou comer canela, então eu vou tomar cafeína, vou tomar muito café, vou tomar chá verde, pimenta, vou treinar muito, né? Quem nunca?
Vou suar, vou treinar com blusa. Nossa, já ouvi cada coisa. E a gente se apega a esses termogênicos, né? Ai, fórmula, vai, compra um negócio lá na loja de suplemento que promete acelerar o metabolismo. Na verdade, esses termogênicos, eles aumentam o calor do seu corpo. Isso é fato, tá? Só que esse aumento, ele é ali de 5% no máximo. Esse 5% não é nada em relação ao que você precisa fazer para que o seu metabolismo funcione. Aí, Patrícia, parabéns. Para que seu metabolismo funcione. Então, você pode até usar desses compostos, né? Então, usar ali os fitoterápicos, usar um ativo, até mesmo uma cafeína, um chá verde, uma capsaicina, né, da pimenta e tudo mais. Mas não é isso que vai determinar que o seu metabolismo acelere. Você pode tomar tudo isso junto, se você não fizer o básico, que é dormir, respeitar o seu sono, organizar isso. E aí existem N estratégias que a gente utiliza para melhorar a saúde do seu sono. E você vai ter essa aula, você vai ter essas orientações pro seu caso dentro do desafio, tá? Você vai aprender a fazer isso. Se você não tiver uma alimentação adequada, então é adequada para você. Se você não entender a observar, não começar a aprender a observar o seu corpo, a ouvir o seu corpo, a comer os alimentos certos, a fazer as combinações certas de alimentos, a comer nos horários certos, não adianta. Tem que ser para você. Isso você vai acessar dentro do desafio. Se você criar mais desculpa do que solução para não tomar água, você não vai melhorar o seu desafio, a sua resposta. Para vocês terem noção, 5,3 mais ou menos do nosso corpo equivale à retenção de líquido. Então, 5,3% do seu peso hoje você consegue eliminar só tomando água. O que você carrega aí com você é só retenção de líquido. Então, olha a importância, né? Se você tá querendo emagrecer, não adianta você fazer dieta, criolipólise, massagem, drenagem, lipo. Se você não tomar água, você vai voltar para o mesmo lugar. Você não vai ter uma aparência que você gostaria de ter. A sua pele não vai ser do jeito que você gostaria. O seu cabelo não vai crescer como você gostaria. O seu olhinho não vai brilhar como você gostaria. Você precisa tomar água. Então, sim, tomar água é um pilar. E a gente trabalha muito isso dentro do desafio. E exercício físico, que é diferente de atividade física. É diferente de atividade física. E eu bato muito na tecla com vocês que exercício físico precisa ter força, precisa ter metodologia de resistência. O que é isso? Musculação, principalmente. Mulheres, principalmente, precisam fazer atividade física de força. Precisa ir para academia ou fazer um treino de musculação em casa muito bem feito. Por quê? Porque é muito difícil ganhar massa muscular. Não é só comer proteína. É difícil ganhar massa muscular, demora e é muito fácil para perder. E a gente tem toda a nossa natureza feminina determinada a ter essa queda, essa perda de massa muscular. E quando a gente tem massa muscular suficiente no nosso corpo, a gente tem autonomia por mais tempo. Então a gente consegue tomar banho sozinha, a gente consegue sentar na privada sozinha, a gente consegue subir e descer um degrau. É isso, a gente precisa pensar no nosso envelhecimento. Como será esse envelhecimento? E claro, o exercício de força, quanto mais massa muscular você tem, mais o seu metabolismo responde. Dentro da nossa célula, a gente tem uma organela que chama mitocôndria. Elas são como se fosse a usina do nosso organismo. São elas responsáveis pela fabricação de energia. Quando você faz exercícios de força com peso e você aumenta a massa muscular, você aumenta essa população de mitocôndrias. Ou seja, você tem um corpo que responde melhor. Você tem um corpo que queima mais gordura corporal. Um corpo com mais músculo, ele exige mais energia. Então, olha só onde a gente chega com isso, né? Como que a gente pode fazer esse déficit calórico? Será que eu preciso pegar a sua taxa metabólica basal, que a gente deu um exemplo lá no início da live,
de uma pessoa de 1.300 calorias, que consome 1.300 calorias, sem levar em consideração a atividade do dia dela. Levando em consideração a atividade do dia dela, a gente aumenta para 1.500 calorias. Essas 1.500 calorias, essa pessoa que quer emagrecer, ela vai consumir 1.000, porque ela sabe que se ela diminuir 500 calorias, ela perde X peso por mês. Não vou entrar nisso agora com vocês. E aí ela começa a consumir muito abaixo do que ela necessita. Ela não vai ter o resultado que ela quer, ela vai perder massa muscular, ela vai ficar irritada, vai ficar chata, vai ficar sensível, vai sentir muita fome, vai ficar sem cabelo, sem unha, se sentindo feia pra baixo. Como que ela pode melhorar isso? Treinando mais, comendo os alimentos certos, dormindo, tomando água e entrando no desafio Menos é Mais. Então, se você quer receber todas as informações, vai começar quarta-feira, é a última turma da história. Escreve aqui, eu quero, que eu vou mandar uma proposta pra você lá no seu direct. Não deixa de escrever, eu quero. A parcela que você vai pagar é R$19,70. Você não compra um melão por R$19,70. Você vai mudar a sua vida por R$19,70. Escreve aqui, eu quero, vou mandar pra você, tá? Então, essa pessoa, ela vai comer mais, porque ela vai conseguir dormir melhor, ela vai conseguir treinar melhor e ela vai gastar muito mais energia, porque ela vai estar fazendo esse movimento positivo para o corpo dela. Então, se ela treina melhor, ela pode comer melhor. Se ela come melhor, ela treina melhor. Se ela treina melhor, ela tem mais massa muscular, ela tem mais mitocôndria, ela queima mais gordura corporal. Estão vendo como nem tudo é reduzir, reduzir, reduzir? Fez sentido pra vocês? Deu pra entender? E aí, deusas, pra gente fechar aqui, o que a gente precisa prestar atenção na nossa alimentação, tá? Proteína. Proteínas precisam estar em todas as refeições. Todas, tá? Quais alimentos são fonte de proteína? Peixes, carnes vermelhas, brancas, ovos, whey protein, lácteos em geral. Algumas sementes e leguminosas, elas têm aminoácido, mas elas são fonte de carboidrato. Então, se você é vegetariana, não come alimentos de origem animal, você precisa de um nutricionista com você para fazer essa adequação, tá? E você não ficar nem em déficit, que é o que acontece muito, de proteína, e em hábito de carboidrato, que é o que mais acontece. Então, preste atenção nisso, tá? Porque a gente tem muitos alimentos de origem vegetal, ricos em aminoácidos, porém, se você não tiver essa adequação, se um profissional não estiver fazendo essa adequação para você, você pode estar em desbalanço. E isso não vai ser positivo para você, tá bom? Então, proteína em todas as refeições. Isso é super importante, tá? Carboidratos complexos, carboidratos com fibras, são muito importantes para fazer esse carregamento da proteína, para você se manter de bom humor, feliz, para o funcionamento do seu intestino é super importante, para o seu sono é super importante, para a absorção é super importante, para a energia, para você treinar bem, tá? E aí a gente olha para os minerais. Quais minerais a gente precisa dar bastante atenção? Então, selênio. Selênio você consegue consumindo a sua necessidade diária, 2 castanhas do Pará por dia. Super importante para a funcionalidade da tireoide, que também impacta muito o metabolismo. Magnésio. Aí tem vários tipos de magnésio, mas folhas verdes escuras, brássicas, sementes de girassol, de abóbora, são fontes de magnésio. Ferro. E a gente tem 2 tipos de ferro. A gente tem o ferro M e o não M. O não M precisa de vitamina C para fazer a absorção. Então, também estão ali nos folhosos verdes escuros, nas leguminosas. O ferro M está nos alimentos de origem animal, tá? Vitaminas do complexo B, B12, super importante para o sistema cognitivo, também alimentos de origem animal. Se você não consome, você precisa suplementar. Vitamina C, que é frutas, basicamente.
Vitamina D, que muita gente tem déficit de vitamina D. Então, precisa olhar, precisa ver como é que estão os níveis, precisa estar acima de 50, tá? Então, eu nunca olho aquela referência do laboratório. Vitamina A, super importante também, então ali basicamente nos alimentos amarelos, laranjas, tá? Então, o seu metabolismo, ele é resultado dependente de diversos alimentos e nutrientes que estão ali no seu dia a dia. Então, como que tá? Seu prato, ele é colorido? Você consome alimentos diversos? Você varia ao longo da semana? Você se preocupa com como você tempera esse alimento? Como você se sente depois que você come esse alimento? Como que tá a sua digestão? O horário que você come? Tudo isso vai fazer diferença. Como você se sente depois que você treina? Como que é a sua recuperação? Então, presta atenção nisso, que são sinais para você ficar atenta e corrigir depois de todas essas informações que eu dei aqui para vocês, tá? Então, repetindo aqui com vocês treino muito bem feito, comida de verdade, completa, adequada para o seu caso, constância, obviamente, você precisa ter constância, e isso vai ser o tema da nossa live de quarta-feira. Paciência, óbvio, né? A gente não vai mudar um padrão do dia pra noite, mas vocês podem ter certeza que em 15 dias o seu corpo vai ser outro. A sua resposta vai ser outra. A sua noção sobre o seu corpo, sobre a comunicação do seu corpo com você vai ser outra. Então, não deixa pra lá. Escreve aqui, eu quero, nos comentários. É a última turma do Desafio Menos é Mais. A última turma. Ele começou em novembro do ano passado, foram 7 turmas até agora. Essa é a última turma e aí encerrou. Eu não vou mais fazer desafios. Virão outros projetos, tem outras coisas aí para acontecer, mas o desafio é a última vez. Então, o valor à vista dele é R$197, você pode parcelar em 12 vezes de R$19,70. Só escrever aqui, eu quero, que eu vou enviar para você uma proposta lá no seu direct, tá bom? Honre a sua saúde, honre o seu metabolismo. O seu metabolismo ele não pode parar. Se o seu metabolismo para, sabe o que acontece? Você morre. Então, o seu metabolismo ele precisa estar a seu favor e você precisa apoiá-lo para que ele esteja a seu favor. Isso muda a sua vida. Isso muda a resposta de tudo que acontece no seu corpo. Não é só engordar e emagrecer. Engordar e emagrecer é só uma consequência das escolhas que você faz. Só isso. Mais nada. Então, se você sentiu que o desafio Menos é Mais é pra você, e eu tenho certeza que é, em 15 dias a gente vai mudar a sua vida. A gente vai fazer acontecer aí a maior transformação que você já experimentou. Porque a gente vai corrigir a sua alimentação, você vai aprender a comer, você vai aprender a olhar o seu corpo, você vai aprender a adequar a sua alimentação, a combinar alimentos, a se organizar em casa, a tomar água, a dormir no horário certo, a suplementar alguma coisa se for necessária, a fazer distribuição da alimentação. Você vai receber 3 fases dentro do desafio, 3 fases com 3 cardápios e sugestões de alimentos, com lista de substituição gigante, caderno de receita, lista de compras, muitos materiais extras, e-book, lâminas, comigo no grupo, tirando dúvidas, gravando áudios para vocês, motivando vocês todos os dias, com aulas dentro da plataforma, porque agora a gente está na plataforma da Eduz, tá? Da Nutror. E o mais legal, dentro do Desafio Menos é Mais, a gente trabalha comportamento diariamente, porque não adianta você ter todo esse arsenal de informação, de material, de conduta, de orientação, sendo que por algum motivo você não executa, você não coloca em prática, que talvez seja o seu caso. Talvez você não sabe por quê, você ainda não entendeu de onde vem isso, mas você sabendo que precisa tomar algumas iniciativas na sua vida, fazer algumas mudanças na sua vida, por algum motivo você não faz. E dentro do Desafio Menos é Mais, a gente vai descobrir esse motivo. A gente vai fazer exercícios diários
para que você descubra o que tá travando o seu emagrecimento. Entenderam, deusas? Então, se você quer entrar no Desafio Menos é Mais, a última turma, é só escrever aqui pra mim, eu quero. Escreve, eu quero. Deusas, dúvidas? Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Então, eu espero vocês amanhã. Amanhã a gente tem aula 2, às 11h20. Eu vou falar com vocês amanhã como que a gente pode mudar essa questão do quanto mais eu engordo, mais fácil fica de engordar, né? Depois que eu ganhei os 10 primeiros quilos, eu pisquei, era 20. E agora? Como que eu saio dessa situação? Espero vocês. Se você ainda não entrou no grupo, entra no grupo lá nos stories, tem o link. Entra no grupo para você receber todas as informações, tá bom? Beijo, boa semana!